Recentemente na faculdade me deparei com um conteúdo que no começo me parecia um pouquinho complicado, só que como o tempo foi passando, eu comecei a entender mais esse conteúdo. E por isso eu venho aqui hoje para compartilhar meu conhecimento sobre tal assunto com vocês. E como as pessoas elas conseguem aprender bem mais ensinando, isso foi uma forma que eu encontrei de eu estudar bem melhor para a prova. Então hoje vamos falar sobre conflito de leis penais no tempo. Sem mais delongas então, vamos para o vídeo. Se você está na faculdade de Direito e já teve aquela matéria de Direito Penal, com certeza, suponho eu, que você já tenha ouvido falar sobre o termo lei penal no tempo ou conflito de lei penal. E é claro que se você está na faculdade de Direito, já teve a matéria de Direito Penal, você ouviu o artigo 1º do Código Penal, que fala que não há crime sem lei que o defina antes e não há pena sem prévia cominação legal. Portanto, o pressuposto para o conceito da lei penal no tempo necessita que a existência da lei seja anterior ao fato. E também necessita que o réu ainda esteja sobre os efeitos penais, que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Se você não sabe o que é o trânsito em julgado, é quando você zerou o processo, quando não cabe mais nenhum recurso, quando não cabe mais recorrer, nem nada. E também que surja uma nova lei tratando do fato. Então vamos para um exemplo. Supomos que um fato X ocorreu em tal tempo e para esse fato X vai ser aplicado uma lei A. Essa lei A, vamos supor que a pena dela é uma reclusão de vamos supor que a reclusão dela é de 2 a 4 anos. E ainda no decorrer do processo, em determinado momento surge uma lei B. Essa lei B, ela trata basicamente do mesmo crime, então ela meio que revoga a lei anterior e passa agora que a reclusão é de 1 a 2 anos. Visto que houve ali então, da lei A para a lei B, uma redução de 50% na pena, que antes era de 2 a 4, agora foi para 1 para 2, visto que como o fato ele foi anterior à lei B, a gente presume que então, pelo primeiro lá, que o fato ele tem que a lei tem que ser anterior ao fato. Presumimos que então não tem como colocar a lei B para o fato. Mas nesse caso, como a lei B ela trata do mesmo fato e ela é uma lei benéfica, visto que ela diminuiu a pena, ela pode sim ser aplicada ao processo. A lei benéfica ela é um direito subjetivo do réu, então tem que ser aplicado. E uma outra situação agora, vamos para uma situação um pouquinho diferente. Um fato ocorreu e para ele estar sendo aplicada, vamos supor agora uma lei C. Essa lei C está dizendo que a reclusão é de 1 a 2. Vamos usar os mesmos números. E no decorrer do processo, agora surge a lei D. Essa lei D, tratando do mesmo fato, fala que agora a pena para isso é uma reclusão de 2 a 4 anos. Agora a gente inverteu os papéis. Antes era uma lei benéfica que surgiu, agora é uma lei gravosa. Com essa lei gravosa, o que vai mudar? Então, a primeira lei, ou seja, a lei C, ela foi revogada. Surgindo então, a partir agora, a lei D. No caso, vai seguir o mesmo raciocínio ali de que a lei D agora que vai para o processo? Não, vai continuar a lei C, mesmo ela estando revogada. Por quê? Ela é a lei benéfica. Então, como o fato foi depois daquela lei, vai continuar para ela. Ela pode continuar para aquele processo. No caso da lei D, só agora se surge um outro fato. A lei C, mesmo então ela sendo revogada, ela vai continuar no processo pelo fato dela ser benéfica ao réu. E tudo isso é explicado pela teoria da extratividade. Ou seja, ela é dividida em ultratividade e retroatividade. Vamos aqui então, vou explicar primeiro então o da retroatividade, que ele é mais simples de entender. Como o próprio nome diz, retroagir é de voltar, ou seja, então a retroatividade ela se encaixa no primeiro exemplo que eu dei, que é quando tem a lei A, aqui acontece o fato, surge a lei B é benéfica. No caso, como o fato foi anterior à lei, em tese, não poderia, mas como a lei é benéfica e se trata do mesmo fato, ela vai retroagir e vai ser aplicada em um processo de um fato que aconteceu antes da sua vigência. Agora, se tratando da ultratividade, a ultratividade ela se refere ao meu segundo exemplo que eu dei. No caso, a lei está julgando aqui esse fato e surge uma lei gravosa. A primeira lei, então, ela foi revogada. Porém, como a nova lei ela é gravosa, para manter ali um benefício para o réu, essa lei aqui que foi revogada, ela vai continuar até o trânsito em julgado. A não ser que possa surgir uma nova lei ali, por exemplo,
Se a gente estava na lei C, depois a lei gravosa foi a D, surge uma lei E que vai ser benéfica, a lei pode ser encaixada. Se não, se for continuar só com essa lei gravosa, a lei então que foi revogada vai continuar até o trânsito em julgado. E tudo para isso ficar mais fácil de entender, podemos imaginar uma linha do tempo na nossa cabeça. Vamos imaginar assim, uma linha do tempo, aqui é o tempo, aqui então a existência da lei, vamos supor que é uma lei A, que é uma pena de reclusão de 6 a 8 anos. Aqui aconteceu o fato e aqui surge uma lei B. Essa lei B aqui, ela revogou a anterior e diminuiu a pena, foi uma lei benéfica, agora a pena é reclusão 2 a 3 anos. Então, essa lei aqui, que é a nova, ela pode voltar aqui para esse fato e continuar com o fato, até o surgimento de uma nova lei benéfica, ou se surgir uma lei gravosa, vai continuar ela. Acredito então que para um primeiro vídeo desse canal tenha ficado bom. Eu não vou tentar me embasar muito mais na lei penal no tempo, porque é um conteúdo um pouquinho grande, tem mais coisa para mim estar falando, tipo crime continuado, crime permanente, só que para não ficar um conteúdo massivo para um primeiro vídeo, ao meu ver aqui já está excelente. Se você gostou, pode estar deixando o like aí. O conteúdo desse canal que eu criei aqui mesmo foi para mim poder transmitir o meu conhecimento e me ajudar a aprender mais para a faculdade, porque está chegando semana de provas e uma forma de eu aprender melhor é eu ensinando. Se eu estou te ajudando, eu já fico feliz e esse foi o vídeo. Valeu!